escanteio. Esse é o lance. Varela, braço recolhido ou não? Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, né? O Colorado não entrou no G4 do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos não perdeu o jogo aqui no estádio Beira-Rio, porque era o que se desenhava a partir da início do jogo, né? Onde o Colorado saiu perdendo com o gol do Alcaraz, conseguiu o empate, né? Com boas notícias, na minha concepção. E a gente sai aqui do Beira-Rio com mais boas notícias do que notícias ruins, pelo menos é a impressão que eu fico a partir, né, deste 1-1 aqui no Gigante. Vamos falar sobre o jogo neste vídeo, né, que tem a força da KTO.com. Te registra para dar aquela brincada, utiliza o cupom COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. E agradecer vocês aqui, né, afinal batemos os 120 mil inscritos. Então vou providenciar, né, falei que teria algum prêmio aqui para vocês, a gente vai fazer nos próximos vídeos, prometo para você, tá bom? Então muito obrigado e agora vamos buscar os 121 mil, né? Afinal eu sou cobrado por metas aqui nesse canal, quem sabe 125 até o final do ano, então já me ajuda pra caramba se você se inscrever e deixar o like aqui no vídeo. Turma, acho que foi um grande jogo, acho que ninguém discorda disso. Se a gente olhar taticamente e tecnicamente, foi uma grande partida. Afinal, o Inter poderia já ter aberto o placar logo com 20 segundos, acabou desperdiçando o gol Rafael Borré. E a partir daí, né, tivemos outra chance para marcar, o Flamengo também. O Flamengo abre o placar, né, num lance infantil do Thiago Maia e fica a infelicidade que esse jogador vem tendo aí nos últimos jogos. Afinal, né, ele ficou de fora do Grenal porque levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Corinthians, mas lá em Itaquera comete um pênalti, né, num escanteio, comete o pênalti lá em BH no lance em cima do Eduardo Vargas, hoje comete o pênalti de novo, e hoje um lance mais parecido com aquele do Corinthians, um toque de mão dentro da área, estava bem posicionado, é verdade, mas, né, poderia ter evitado completamente esse pênalti que mudou completamente o jogo. Afinal, se o jogo vai para o intervalo em 0-0, é outra partida no segundo tempo. Como o Inter fez um bom segundo tempo, claro, o Flamengo teve chance para ampliar, teve, mas se a gente colocar na balança quem teve mais chances de gol, foi muito disparado o Inter, né? O Rossi foi um dos melhores jogadores em campo, o Varela tirou pelo menos 2 bolas em cima da linha, teve bola no poste do Bruno Tabata ainda no primeiro tempo, então assim, não dá para dizer que o Inter jogou mal. Tanto é que o Inter saiu ovacionado pelo torcedor, né, que reconheceu o esforço do time, que se recusou a perder a partida hoje, afinal busca o gol do empate aos 44 do segundo tempo e por muito pouco não virou a partida. O Bruno Gomes tem um chute maravilhoso no final do jogo que o Rossi espalma e faz um milagre. Então assim, é um jogo que a gente valoriza. Afinal, eu falei para vocês mais cedo hoje, eu considerava o Flamengo, mesmo com todos os desfalques que tem, tá? Sem o Arrascaeta, sem o Léo Pereira, sem outros jogadores importantes, é um time muito forte, gente. O time do Flamengo hoje tinha o Alcaraz, que custou mais de 15 milhões de euros, tinha o Gerson, entrou o Michael no segundo tempo, o Léo Ortiz, o próprio Fabrício Bruno seria titular em vários times do futebol brasileiro, então é um bom time de futebol e disparadamente, né, o melhor elenco do futebol brasileiro. E o Inter competiu, o Inter fez, quem sabe, atuações bem parecidas com o que já fez aqui dentro do Beira-Rio, né, com volume, com finalizações, com, né, um encaixe defensivo, só que o Flamengo também tinha um bom time do outro lado. Então não vejo assim coisas tão lamentáveis pra gente destacar na atuação do Inter, né, que geraram empate, que o Inter perdeu 2 pontos, não. Acho que foi um jogo igual e o Inter, né, foi um pouquinho melhor, mas acabou parando aí nos gols perdidos e também, né, no Rossi, né, goleiro do Flamengo. Mas também, claro que a gente não pode deixar de falar da arbitragem, que pra mim decidiu o jogo hoje. Então, além de tudo que eu tô falando aqui, né, da chance que o Inter perdeu lá do Borré no primeiro tempo, da bola no poste do Tabata, das defesas do Rossi, ainda tem vários lances que estão sendo discutidos, né, pelo torcedor nas redes sociais, em especial, né, o lance que eu coloquei na abertura aqui para vocês na vinheta, que é o cruzamento do Bernabé no segundo tempo e o tapa na bola que deu o Varela, né? Ele tá com o cotovelo recolhido, mas a bola pega no braço e a bola no braço impede a passagem da bola. Então, se não é pênalti, cabe no mínimo uma revisão da arbitragem. Poderia ter sido chamado o árbitro para revisão no vídeo. Se ele vai no vídeo, ele teria dado pênalti. Então, por que o VAR foi tão rápido naquele lance para mandar o jogo seguir dizendo que não tinha acontecido nada? Foi um lance que, para mim, é claramente de penal. Então poderia, né, ter sido um 2-1 para o Inter, poderia o Inter ter empatado muito antes o jogo e a partir daí, né, outro confronto, outra partida, outro ambiente do Beira-Rio. Então tudo isso pesa a favor, né, dessa marcação de pênalti por parte do Davi Lacerda, árbitro que até para mim fez uma boa arbitragem, né, deixando o jogo correr, não marcando faltas tão bobas assim, mas que, né, poderia
ter mudado o resultado do jogo. Tem outros lances que estão em discussão, tá? O primeiro, um tapa do Wesley, né? O tapa no Wesley, não, tapa do Gerson no Wesley dentro da área, que pega a região do rosto, que também poderia ter sido marcado pênalti, e outro dentro da área, né? Que é um empurra-empurra ali numa bola rebatida e a bola teria sobrado no braço de um jogador do Flamengo. Além, né, do último lance do jogo, que é o Enner, né, lançado em profundidade, ele dá um tapa na frente e o Rossi, né, acaba pegando as pernas do equatoriano. Esse lance é um pouquinho antes do gol do Valência, tá? Então teria interpretação aí para marcar alguma coisa ali ou aqui, tá certo? Deixa a tua opinião, o que tu acha, inclusive, né? Eu fico com a opinião de o árbitro de Copa do Mundo, o árbitro Carlos Simon, né? Que hoje é comentarista de arbitragem dos canais ESPN e disse que foi pênalti do Varela, né? Pênalti no cruzamento do Bernabéu. Então, se o cara tá dizendo que foi pênalti, cabe no mínimo a revisão. Repito, não tô dizendo que foi um erro do árbitro de campo, foi um erro do VAR, né? Mais uma vez. Aí o que acontece, né? Aí vai lá a comitiva do José Lavo Bisol, vai na CBF, reclama, e a CBF vai dizer, não, realmente, você tem razão na sua reclamação. Só que isso não dá 3 pontos, isso não dá 2 pontos, isso não coloca o Inter dentro do G4. E aí fica um prejuízo, né, imensurável pro Internacional nesse aspecto. Para a gente falar de tabela, né? Afinal, hoje o Inter conseguiu, né, chegar ao seu último jogo atrasado dentro do Campeonato Brasileiro. Então tá todo mundo igual agora, todo mundo tem 31 pontos e a gente pode definir, né, pelo que o Inter briga dentro do Campeonato Brasileiro. E acho que de fato, né, a briga do Inter vai ficar aí para a fase de grupos da Libertadores. Na Libertadores acho que o Inter já está, é saber se vai ser, né, via pré-Libertadores ou fase de grupos. O Inter poderia ter entrado no G4 hoje se tivesse ganhado do Flamengo, não aconteceu. Então o Inter termina a rodada na 5ª colocação com 53 pontos. São 2 pontos atrás do Flamengo, que está no G4. O Inter pode ingressar no G4 na próxima rodada, caso vença o Criciúma aqui no estádio Beira-Rio, jogo na terça-feira à noite, e o Flamengo tropece, né? O Flamengo joga contra o Cruzeiro no Mineirão. E ainda tem o jogo do São Paulo, né? O São Paulo pode ultrapassar o Inter, São Paulo joga contra o Bahia na Fonte Nova. Podemos encurtar também a distância para o Fortaleza, né? Que joga contra o Juventude no próximo sábado, dia 2, no Alfredo Jaconi. Então são confrontos viáveis que a gente enxerga que o Inter possa chegar aí à fase de grupos da Libertadores 2025, que seria já um baita acréscimo para o Internacional. Tá certo? Não esquece de passar na KTO.com, onde a diversão acontece, cupom COLAR está 20% de bônus no seu primeiro depósito. E nessa quinta-feira, decisão pela Sul-Americana, né? O Cruzeiro chegou na final, o Cruzeiro do Diniz está na final. Agora tem, né, o Corinthians contra o Racing lá em Avejaneira, acho que da Racing, tá? Racing e Cruzeiro na final da Sul-Americana. E qual é o teu palpite? Deixa lá, KTO.com, uma casa para maior de 18 anos, então joga com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!